Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Quinta-feira, dia 23 de abril, e entre os destaques do Jornal da Univates de hoje, a gente fala sobre a morte de uma pessoa que estava suspeita de estar com coronavírus aqui no Vale do Taquari, na cidade de Lajeado. A gente te atualiza do quadro de pessoas já confirmadas com Covid-19, as suspeitas e também as curadas do coronavírus. A gente vai falar sobre a campanha do CDL Compre Local e entre as notícias, os destaques do esporte, a gente fala sobre o aniversário do lajadense, 109 anos de história, e também a campanha Respire Futebol. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univates está começando e você é nosso convidado a assistir todos esses conteúdos. São 6 horas e 31 minutos. Nós pontualmente iniciamos mais uma edição ao vivo do nosso telejornal e hoje no Jornal da Univates, que continua a repercussão do Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. Aliás, a nossa equipe, como tu já sabe, trabalhando de maneira remota, continua justamente repercutindo o que acontece através do coronavírus, os impactos disso aqui no nosso Vale. Nós trazemos especialistas ao longo da edição para te explicar um pouco mais sobre o Covid-19 e também todas aquelas pautas que são pertinentes ao assunto e outros conteúdos que a gente possa estar abordando esse tema para te deixar bem informado em casa. Aliás, a gente solicita, como as próprias autoridades de saúde vêm pedindo para as pessoas, que na medida do possível que mantenham o distanciamento social, o isolamento social, ou seja, fiquem em casa nesse momento. A gente faz a nossa parte aqui, te levando notícias e informações concretas sobre o que está acontecendo. A gente ao vivo já inicia essa edição fazendo uma conexão com o Poder Executivo. A gente vai falar com o prefeito Marcelo Calmo, junto com o secretário do município, secretário de Saúde, Cláudio Klein, doutor Cláudio Klein, e também o Rafael Sewald, que é assessor do Hospital Bruno Born, do HBB, porque eles trazem detalhes nesse momento sobre a questão da morte que nós tivemos no município e que a pessoa estava suspeita de estar com o coronavírus. Quem vai abordar esse assunto e te trazer detalhes sobre esse tema é o prefeito Marcelo Calmo. Boa noite, prefeito. Bom dia, pessoal. Quinta-feira, 23 de abril, e a gente vem aqui trazer uma notícia triste. Faleceu a primeira pessoa com suspeita de coronavírus em Lajeado. O Dr. Rafael vai prestar maiores informações sobre esse óbito. Foi um senhor de 37 anos, hipertenso, com obesidade mórbida, como comorbidades, foi encaminhado da UPA, deu entrada no hospital às 18 horas, insuficiência ventilatória, encaminhado então à UTI do nosso hospital e teve o óbito constatado a 1h25 da manhã. Os exames foram coletados, então estamos aguardando agora o resultado, foram encaminhados para o laboratório LACEN e assim que a gente tiver a confirmação da causa do óbito, a gente também esclarece a população. Tá certo, a informação que chega do Poder Executivo. Nós trazemos a nossa repórter aqui para essa edição, a Larissa, porque ela traz os detalhes sobre o quadro daquelas pessoas confirmadas, as suspeitas e as já curadas de estarem com o Covid-19. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Já passa de 990 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, entre eles 29 óbitos. 104 municípios no estado registraram pelo menos um caso da doença. No Vale do Taquari foram contabilizados 68 casos. São 35 em Lajeado, 8 em Taquari, 5 em Estrela, 4 em Itabaí, 3 em Bom Retiro do Sul e Encantado, 2 em Arroio do Meio, Antagorda e Cruzeiro do Sul, 1 em Mussum,
Teutônia, Santa Clara do Sul e Colinas. Desses, já são enquadrados como curados os casos de Antagorda e Itabaí, 4 de Taquari, 14 de Lajeado, 2 de Estrela, 1 de Encantado e Cruzeiro do Sul. Ainda é investigado um caso em Lajeado. Voltamos com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Aliás, a própria Larissa, que como vocês viram, eu venho comentando aqui nas edições do Jornal da Univates, está trabalhando em home office, segue me atualizando, porque esses boletins que nós recebemos, as informações das pessoas confirmadas, então, com Covid-19, a gente recebe essas informações da Secretaria de Saúde do Estado, também da Prefeitura de Lajeado, a gente vai coletando esses dados e fazendo as gravações, que é o que tu assiste aí na tua casa. E ao longo da edição do Jornal da Univates, eu te atualizo, evidentemente, caso chegue algum número. E esses dados já se alteraram, por isso que a Larissa está me informando aqui, e eu replico essa informação para vocês aí de casa, dizendo que o Vale do Taquari, nesse momento, tem mais 7 casos confirmados, totalizando 75 nesse momento. São 75 pessoas confirmadas com coronavírus aqui no Vale do Taquari. São 5 novos casos em Lajeado. Trata-se de 4 mulheres, uma de 45 anos, outra de 39, outra de 21 e outra de 41 anos de idade. Além delas, um homem de 88 anos confirmados com Covid-19. E os outros 2 casos, dos 7 então, são de Encantado. Trata-se de uma mulher de 23 anos que está em isolamento domiciliar e um idoso, uma pessoa de 71 anos de idade, que está internada no hospital do município com um quadro estável. Para descrever rapidamente para ti e tu ficar super atualizado com relação a esses números, casos confirmados são 40, então, em Lajeado, 8 na cidade de Taquari, 5 na cidade de Estrela, 4 em Itabaí e também 4 em Encantado, 3 em Bom Retiro do Sul, 3 também em Cruzeiro do Sul, 2 em Antagorda e em Arroio do Meio, e um caso a cidade de Teutônia, Mussum, Santa Clara e Colinas. Essa, então, a atualização de momento que nós temos desse quadro de pessoas que estão confirmadas com o Covid-19. A gente continua a nossa edição do Jornal da Univates ao vivo aqui pela TV Univates, aliás, uma emissora universitária pertencente a uma instituição comunitária de ensino superior. E é justamente por isso o nosso compromisso de continuar te levando informação o tempo todo, para que tu fique em casa bem informado, com saúde e com a informação correta. Aliás, a gente te traz agora detalhes não só para aquelas pessoas que são desse setor, que são desse segmento, os caminhoneiros, mas para todas aquelas pessoas que daqui a pouco passam pelo posto da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e vão estar vendo uma movimentação diferente para compreender o que é isso. A Bianca traz esses detalhes, mas é justamente sobre a questão da vacinação contra a influenza que começa a ser aplicada nos postos da PRF, próximo, na verdade, aos postos da PRF, para os caminhoneiros. É isso mesmo? Diga lá. Boa noite, Bianca. Olá, boa noite, Marcos. Então, nós sempre mostramos aqui no Jornal da Univates, trazemos informações sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que protege, contra o vírus influenza H1N1. Bom, esta campanha está agora na sua segunda fase e tem como um dos públicos-alvos vacinar os motoristas, os caminhoneiros. E pensando em uma logística para vacinar estes profissionais que passam o dia nas estradas e muitas vezes podem não ter como se locomover, se deslocar até uma unidade básica de saúde para fazer a vacinação, a Polícia Rodoviária Federal está organizando uma ação. A ideia é poder vacinar estes profissionais nas unidades, nos postos de atendimento da PRF. Ou seja, o caminhoneiro ele está trabalhando, está na estrada e se ele passar por um dos postos de atendimento da PRF, ele pode realizar ali a vacina. Essa é uma ação, uma parceria entre o Ministério da Saúde, os governos estaduais e também as secretarias de saúde dos municípios, de onde estão justamente localizados estes postos da PRF. Lembrando, que a vacinação ela vai ser realizada com todos os cuidados necessários. As vacinas vão ser
aplicadas por profissionais das secretarias de saúde, justamente como eu comentei, né, dos municípios de onde estão inseridos os postos da PRF. Bom, então essa é uma ação da Polícia Rodoviária Federal, onde agora então nos próximos dias vão estar sendo marcados os horários, os locais certinho, para os motoristas poderem parar e fazer essa vacinação contra a gripe. Marcos, voltamos contigo aí no estúdio. Tá certo, obrigado, Bianca, pelas informações. É ela que vem te atualizando junto com a Larissa, nossa equipe que vem trabalhando de maneira remota nesse momento e te trazendo todos os detalhes sobre essa repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Daqui a pouco eu vou voltar com mais informações do nosso Jornal da Univates, eu vou falar sobre a questão da campanha Compre Local do CDL, vou te explicar mais também sobre uma campanha que vem em meio ao esporte, lá do futebol, que é o Respire Futebol, mas a gente agora vai fazer um rápido intervalo, eu só antes vou encerrar esse bloco te dando uma outra informação que não tem relação com o Covid, mas que diz diretamente, está ligado diretamente à profissão dos jornalistas. No dia 21 de abril, a medida provisória 905 deixou de existir. A MP 905 foi extinta. E com isso, o registro profissional dos jornalistas, ele volta a ser obrigatório no Brasil. Tá certo? Informação importante para a classe dos comunicadores, dos jornalistas do nosso país. A gente vai para um rápido intervalo. Quando nós retornarmos, tem muito mais conteúdo aqui no Jornal da Univates. Nós seguimos por aqui ao vivo com nossa edição do Jornal da Univates. Aliás, a gente traz agora detalhes sobre uma campanha do CDL Lajeado que busca justamente a movimentação da economia local. Nesse momento, quem vai falar conosco é o vice-presidente de capacitação do CDL aqui de Lajeado, o Carlos, ele que traz justamente esses detalhes sobre essa campanha que foi lançada e que estão querendo movimentar a economia. Boa noite, Carlos Oliveira. Explica um pouco melhor para nós detalhes de como está funcionando a Compre Local. Olá, Marcos. A campanha Compre Local é bom para a região, é melhor para você. É uma campanha da CDL Lajeado e tem o objetivo de dar destaque para as boas práticas num comércio variado, que acredita num atendimento qualificado, num pós-venda, numa segurança de entrega, e é isso que essa campanha quer promover. E, em específico, nesse momento, onde nós temos que encontrar novas alternativas, o Compre Local é bom para a região, é melhor para você, visa valorizar o nosso comércio local, a nossa cidade, a nossa região, porque nós temos variedade de produtos com altíssima qualidade, nós temos cooperativas do segmento de alimentos, produtos de higiene e limpeza, que são produzidos aqui e têm reconhecimento nacional. Então é momento a gente valorizar o que nós temos, o que é produzido aqui, é feito pela nossa gente, com alta qualidade, e junto a isso eu quero trazer alguns dados que são muito interessantes e justificam isso aí. Hoje, nós temos mais de 6.500 empresas ligadas ao setor de comércio. 80% das empresas da nossa região são desse segmento. Esse segmento hoje representa 20 mil empregos diretos, representando 64% da mão de obra formalizada. Isso, por si só, justifica a importância do nosso comércio local. A pandemia do coronavírus pegou em cheio o setor do comércio. E o que acontece? Tivemos a oportunidade de repensar os nossos negócios e é um momento onde está buscando se reinventar e percebemos que o atendimento, a proximidade, a questão do ser local é uma vantagem, porque assim nós temos como interagir de forma direta com os nossos clientes, buscando oferecer um atendimento de qualidade, a disponibilidade rápida e segura dos produtos, o pós-venda, e nesse momento específico do coronavírus, tomando um cuidado muito grande com todos os protocolos da saúde, com higienização, para garantir, em primeiro lugar, a saúde das pessoas e, na sequência, juntamente a importância da saúde dos negócios. Hoje, não temos outras campanhas sendo veiculadas em virtude da pandemia e acreditamos que o Compre Local é bom para a região, é melhor para você. É a campanha, nesse momento, que ela não visa ações promocionais, mas sim valorizar o nosso comércio local e a variedade que ele oferece. Esperamos que essa pandemia passe logo e a gente possa voltar à normalidade. Mas o que é certo é que logo, logo nós vamos passar por isso aí. E não esqueça, Compre Local é bom para a região e é melhor para você.
Tá certo, e te agradece ao vice-presidente de capacitação do CDL, o Carlos Oliveira, pelos esclarecimentos dessa campanha Compre Local. Aliás, eu cheguei agora com detalhes, né, os números que a Larissa nos informou, depois eu atualizei esse quadro de pessoas então confirmadas aqui no Vale do Taquari, que nesse momento são 75 pessoas, e eu vou dar o lado bom, né, o lado positivo dessa história toda, que tem 75 pessoas hoje confirmadas, só que dessas 75, nós temos 28 já consideradas curadas. Dessas 28 pessoas curadas, 14 são de Lajeado, 4 de Taquari e 4 também de Itabaí, 2 de Antagorda e 2 de Estrela, uma de Cruzeiro do Sul e uma de Encantado, sendo que ainda 2 casos estão sendo investigados em Lajeado. A gente continua essa edição agora para trazer novamente a Bianca Malman. É isso, né, Elivelto? Bianca Malman está chegando agora para te trazer detalhes sobre um outro conteúdo que diz respeito justamente à questão das atividades da Prefeitura aqui de Lajeado, que vão retomar o seu expediente, porém com restrições aos atendimentos e a forma também de fazer isso. Quem tem esses detalhes e nos informa agora é a Bianca Malman. Boa noite, Bianca. Isso aí. Desde ontem, a Prefeitura Municipal de Lajeado retomou os atendimentos presenciais ao público nas secretarias que ficam no prédio do Centro Administrativo. Retomou, mas com algumas restrições. A orientação da Prefeitura é que aquele contribuinte que precise desse atendimento entre primeiro em contato via telefone com a secretaria desejada, para saber se aquela demanda, se ela não pode ser solucionada de forma digital, pelo site, pelos portais da Prefeitura. Caso realmente aquele atendimento tenha que ser realizado de forma presencial, o contribuinte vai ter que tomar algumas medidas de precaução antes de entrar no prédio. O uso de máscaras, por exemplo, ele vai ser obrigatório, assim como higienizar as mãos com álcool gel antes de entrar. Álcool gel que vai estar à disposição na entrada do prédio. Além disso, a capacidade máxima de pessoas dentro também vai estar limitada, para justamente não gerar aglomeração de pessoas. Por isso, do lado de fora vai ser formada uma fila, respeitando também uma distância mínima entre as pessoas. Lembrando que a entrada na Prefeitura de Lajeado, ela deve acontecer pela garagem do prédio, já que a entrada principal está fechada, já que o prédio, também está em reforma. Bom, então a Prefeitura de Lajeado retomou os atendimentos presenciais ao público, mas adotando algumas medidas, algumas restrições, cuidados de saúde e higienização, assim como também todos os outros estabelecimentos que podem estar funcionando devem adotar. Beleza, Bianca, ela retorna com mais informações, buscando conteúdos ao longo dessa edição junto com a Larissa Santos. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas quando a gente retornar é para te trazer mais conteúdos. Aliás, a gente tem uma porção de informação aqui para levar para tua casa. Por exemplo, a gente vai estar falando sobre a questão do tabagismo. Nesse momento, o cara que fuma é um grupo de risco. Pois é, e aí a gente vai estar falando justamente sobre isso, o que as pessoas devem fazer nesse momento. A gente vai falar também sobre esporte, porque vem uma campanha do futebol, a gente explica também uma ação que vai acontecer para o Lajadense. Aliás, hoje é aniversário de 109 anos de história do Clube Esportivo Lajadense, que no momento está de portas fechadas e retoma as atividades no segundo semestre. Mas tem uma ação nesse final de semana que envolve justamente a questão de angariar fundos para o clube e também para a base. A gente fala sobre tudo isso e muito mais daqui a pouco, não sai daí, nosso intervalo é muito rápido. Voltamos, mais um bloco do nosso Jornal da Univates. Aliás, eu estava assistindo a nossa programação pelo Facebook, né? Então, tu pode estar com a TV Univates no bolso, mobile, né? Com o teu smartphone, com o teu celular. Tu pode assistir a gente de qualquer lugar do mundo via internet, através do facebook.com/TV Univates, ou então nossos canais, nossos veículos, digamos que oficiais da região, através do aparelho televisor, pelo canal 15 da NET Lajeado, ou então pela Brás Rede, que vem fazendo um trabalho sensacional no Vale do Taquari, e já em 4 cidades a TV Univates está operando em HD através da Brás Rede. Um abraço para a equipe toda da Brás Rede, que tem TV e também internet. Já fiz um merchan dos caras e a gente segue por aqui agora para falar de Univates, porque quem vai voltar a essa edição do Jornal da Univates é a Bianca, ela que traz detalhes justamente sobre uma pesquisa do programa de pós-graduação em Ciências Exatas da instituição, que fala da importância de uma universidade para uma região.
Bianca, explica para nós esses detalhes e eu gostaria que tu explicasse também um pouco mais sobre o vestibular online, que é um processo que vai acontecer daqui a uns dias, né? Por favor, Bianca. Exato. Uma pesquisa desenvolvida aí na Univates, Marcos, evidencia o papel da universidade na formação do conhecimento. Essa pesquisa busca mostrar como as tecnologias influenciam, modificam a maneira de ensinar e também de aprender. Bom, esse estudo ele foi desenvolvido no programa de pós-graduação em ensino de ciências exatas da instituição e recebeu o seguinte nome: o uso de tecnologias digitais no ensino de mecânica estrutural para visualização dos momentos atuantes em modelos estruturais. Bom, como que funcionou essa pesquisa? Foi aplicado um questionário para 45 alunos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Univates. Esses alunos, eles foram divididos em 2 grupos com estudantes de diferentes semestres, ou seja, alguns que estavam iniciando o curso e outros que já estavam prestes a se formar. E todos esses alunos tiveram que responder as mesmas 5 questões sobre mecânica estrutural. E para responder essas 5 questões, eles foram auxiliados por um programa, um software de inteligência, então, para responder todos estes questionamentos. Bom, e quais que foram os resultados? A equipe, ela pôde observar que quanto mais adiante, mais à frente do curso estavam os alunos, melhores eram as respostas, mais adequadas, mais complexas. E a questão de experiência profissional, de experiência no mercado de trabalho, não foi um fator que influenciou, na qualidade destas respostas. Ou seja, a formação acadêmica tem sim muita importância na formação do conhecimento. E lembrando também, então, se você quer começar um curso superior, já agora no próximo semestre, segundo semestre de 2020, a Univates tem essa possibilidade. O vestibular está com as inscrições abertas. Lembrando que são 35 opções de cursos presenciais e 18 na modalidade EAD, e que para esse processo seletivo, o vestibular ele vai ser online, virtual, onde o candidato pode fazer a prova no horário que quiser e onde quiser. Marcos, voltamos contigo. Bianca tá traduzindo toda a informação para ti de casa, sensacional. Aliás, a Bianca te explicou também sobre o vestibular, no início da intervenção dela. Eu vou reforçar para ti, se tu quiser fazer o processo seletivo, que agora é online, devido a toda essa questão de pandemia, aliás, eu sempre comento aqui no Jornal da Univates, é nesse momento de crise que a gente pode buscar novas possibilidades, novos horizontes. Por que não fazer uma segunda graduação, ou por que não, daqui a pouco, estar ingressando num primeiro momento, se tinha um curso técnico, agora numa graduação, se tinha feito um tecnólogo, agora também numa graduação. Enfim, buscar a Univates como uma forma de estar se projetando no mercado de trabalho, está cada vez mais se qualificando, passado esse período aí de Covid-19, já está ingressando com os estudos tudo certinho a partir aqui da nossa Universidade Comunitária de Ensino Superior. Vou te dar o recado. Acessa lá, univates.br/vestibular, tá? univates.br/vestibular, tem todos os detalhes, inclusive todos os canais de comunicação, caso tu queira buscar alguma informação complementar que tu precises para fazer esse processo seletivo aqui na casa. A gente segue por aqui do estúdio do Jornal da Univates com mais informação, e quem chega agora é a professora que faz parte do CCHS e que ela é do curso de Pedagogia Fábio Olegário, e ela, junto do projeto de extensão Pensamento Nômade, junto com a equipe desse projeto, fizeram uma doação muito bacana para a Islã, aqui de Lajeado, que possui 3 centros, uma entidade super reconhecida e que faz um trabalho muito bacana há muitos anos aqui no município. E a Fábio agora explica para nós como é que foi essa doação. Boa noite, Fábio. Olá, Marcos, boa noite. Nesta última sexta-feira, nós doamos cestas básicas às famílias e ovos de chocolate para as crianças, que neste momento estão em extrema dificuldade. Essas famílias, elas fazem parte das comunidades parceiras do projeto de extensão Pensamento Nômade, e muitas crianças participam do projeto de extensão. Por meio de um telefonema às comunidades parceiras, a Islã
e a Escola Estadual de Ensino Fundamental São João Bosco, aqui de Lajeado, as direções nos relataram que as famílias estariam passando por muitas necessidades, por muitas dificuldades, até mesmo de adquirir o seu próprio alimento. Então, sensibilizadas com essa situação, a extensão da Univates, juntamente com a AFES e com a DOF, decidiram, né, adquirir cestas básicas e contribuir com essas famílias e ajudar essas famílias. Então, ao todo, foram distribuídas 49 cestas básicas e 112 ovos de chocolate. Foi muito emocionante fazer a doação dessas cestas e desses chocolates a essas famílias. Ajudar o próximo realmente não tem preço, e tampouco o sorriso de uma criança, ver o sorriso de uma criança. Muito obrigada, DOFs e AFES, por isso. Tá aí, bacana a iniciativa, a atitude desse projeto de extensão Pensamento Nômade. Um abraço aí para a Fábio e todos os professores que fazem parte e que estão integrando essa ação muito bacana que auxiliou aí a Islã, como ela comentou. Mas dizer, né, para o pessoal todo de casa que quem quiser fazer doações, contribuir, pode buscar também individualmente, né, essas associações que, como muito bem frisou aí a professora Fábio, estão precisando realmente nesse momento, né? Às vezes a gente fica olhando para a nossa casa e não percebe que outras pessoas podem estar precisando muito realmente de materiais, de alimentos, de roupas. Então, se cada um fizer a sua parte, conseguir se engajar em um projeto, uma ação, como por exemplo essa que o Pensamento Nômade fez muito bacana, ou até ações individuais, a gente vai estar com certeza ajudando ao próximo e em seguidinha a gente está superando essa questão do Covid um pouquinho mais fraterno, né? Sendo um pouquinho mais amigo do próximo. É importante nesse momento a gente despertar para esse tipo de ação. Então, parabéns aí para a professora Fábio e todo o pessoal que faz parte do projeto Pensamento Nômade. A gente continua por aqui, porque tem mais conteúdos ainda nesse bloco. Agora eu vou acionar a enfermeira, ela é a Patrícia Ana Miller, ela é coordenadora da Unidade Básica de Saúde, a UBS Universidade, e vai dar um recado para aquele cara velho que não consegue parar de fumar. Nesse momento, já era ruim, já é prejudicial o tabaco. Nesse momento, cara, o cigarro ele é um problema ainda maior com relação a justamente a doenças respiratórias e, obviamente, a questão do Covid-19. Ela vai explicar um pouco melhor essa situação e vai te dar algumas orientações sobre isso. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos da TV Univates. Hoje vamos estar falando sobre a importância do parar de fumar em tempos de pandemia de Covid-19. O tabagismo ele é considerado uma doença crônica causada pela dependência da nicotina existente nos produtos à base de tabaco. Ele é fator de risco para diversos tipos de câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias e outras enfermidades, o que não é novidade, mas em tempos de pandemia, nós, enquanto profissionais de saúde, estamos tendo uma maior preocupação em função do Covid-19 atacar o sistema respiratório, que também já é muito comprometido pelo uso do cigarro. Uma pesquisa realizada na China apontou que entre os pacientes chineses diagnosticados com a pneumonia associada ao coronavírus, as chances de agravamento da doença foram 14 vezes maiores entre as pessoas com histórico de tabagismo em comparação com aquelas que não fumavam. Ou seja, pessoas fumantes são mais suscetíveis a desenvolver doenças pulmonares obstrutivas crônicas, incluindo a bronquite crônica e o enfisema, e tem um fator de risco para doenças respiratórias em geral, como é o caso do coronavírus. Um ponto importante a ser ressaltado é que os pulmões eles produzem um muco naturalmente, mas as pessoas que fumam têm um muco mais grosso e esse muco obstrui os pulmões, deixando a pessoa mais propensa a se infectar. E fumar também afeta o sistema imunológico, dificultando o combate à infecção. Já existem evidências a respeito de pessoas com outras condições de saúde, como doenças cardiovasculares e câncer, que têm mais probabilidade de sofrer complicações graves da Covid-19, uma vez que fumar aumenta o risco de muitas dessas condições. Então, tendo em vista tantas implicações com a saúde, é muito importante, né, neste momento, tomar consciência da importância do parar de fumar, procurar grupos online, procurar apoio, suporte da família, de amigos, ou até mesmo de pessoas que conseguiram parar de fumar, com dicas e possibilidades.
Uma forma muito interessante é que hoje tem aplicativos online que podem ser baixados no telefone, que fazem suporte, bem como também o Disque Saúde, que é do Ministério da Saúde, através do número 136, teclando a tecla 3, que é sobre parar de fumar, e lá então também tem várias dicas. Aqui em Lajeado, nós temos 2 grupos de cessação de tabagismo. Um que acontece na UBS Universidade, nas quintas-feiras à noite, e outro que acontece no posto do centro, nas segundas-feiras à tarde. As inscrições são feitas através dos postos de saúde dos bairros, uma vez que há a decisão do usuário de parar de fumar e ele procura a equipe para um atendimento individual. Então, essa equipe vai fazer o encaminhamento, então, de uma referência para um desses 2 locais que fazem esses grupos, para então essa pessoa estar sendo acompanhada com um suporte psicológico no sentido do comportamento e também um suporte medicamentoso, seja com terapia de reposição de nicotina ou até medicações que atuam na vontade de fumar. É muito importante que esses grupos eles contam com profissionais capacitados para estar fazendo um suporte então para que a pessoa pare de fumar. Algumas dicas bem importantes são beber bastante água, ter a decisão de hoje eu escolho não fumar, considerar, rever os hábitos, né, de quais os momentos que eu fumo, em que situação, né, ver os gatilhos para fumar, entre outras diversas dicas aí que a gente pode acessar no próprio site do Ministério da Saúde ou alguns blogs também que falam de parar de fumar. Um grande abraço, contem conosco. Tá certo, a gente agradece aí a Patrícia chegando com essas informações importantes, né? Até porque ela te passou também detalhes, dicas de como tu procurar também ajuda no momento que tu decidir parar de fumar, né? Eu acho que é o momento ideal, dá para refletir um pouco e quem sabe associar as coisas, né? Para de fumar no momento em que tu mais precisa realmente parar de fumar. A gente sabe que não faz nada bem para a saúde o tabaco. A gente vai para um rápido intervalo, quando a gente retornar ainda tem 3 conteúdos, tem 3 matérias para te mostrar aqui. A gente fala de esporte, vai falar de futebol e tem também um relato que vem do exterior. A gente vai falar com a Jennifer, ela que está morando na Espanha nesse momento. Daqui a pouco, depois do intervalo, não sai daí, é muito rápido o nosso intervalo. Voltamos, mais um bloco do nosso Jornal da Univates, aliás, nosso último bloco de hoje, a gente que está ao vivo desde as 6h30 da noite, te trazendo informações relacionadas, né, ao Covid-19, ao coronavírus, essa pandemia, especificamente regionalizando o conteúdo, falando sobre o Vale do Taquari. Aliás, a gente vai fazer uma conexão agora com a Europa. A gente tem trazido também, ao longo das edições do nosso telejornal, depoimentos, relatos de pessoas que fazem parte do Vale do Taquari ou algum dia já moraram, trabalharam aqui no Vale e que hoje não estão por aqui. Estão na Europa, estão em outro país da América do Norte, América Central, enfim, estão fora do Brasil nesse momento, vivendo a pandemia numa outra situação. E a gente pede esses relatos justamente para, através dessas lições, conseguir daqui a pouco focar em algo que seja positivo para o nosso dia a dia. Nada melhor do que ouvir outras pessoas também para ter determinadas percepções sobre o que está acontecendo. Aliás, o depoimento que a gente tem aqui hoje é da Jennifer. Ela que estuda História e Relações Internacionais aqui na Univates, está fazendo intercâmbio e está morando na Espanha, em Vigo. Aliás, a Espanha, que é um dos principais países atingidos pelo Covid-19. Então, eu vou dar a boa noite. Seja bem-vinda, Jennifer. Por favor, teu depoimento para nós. Boa noite, Marcos. Meu nome é Jennifer Cover, eu sou de Dois Lajados, estudo Relações Internacionais e História na Univates. E no momento estou fazendo intercâmbio na cidade de Vigo, na Espanha, que é um dos países mais afetados pelo coronavírus. Eu cheguei aqui em janeiro, então foram alguns meses aí que eu consegui aproveitar, até o dia 13 de março, que foi quando a quarentena começou efetivamente para mim, quando a universidade passou a ter aulas virtualizadas. Então existem muitas restrições aqui para sair de casa, a polícia e o exército estão controlando a população. Então, para sair, a gente tem que ter uma justificativa. E as justificativas que estão valendo no momento são serviços essenciais. A gente pode sair para ir no mercado, para ir à farmácia. E agora, recentemente, o governo também liberou que crianças possam sair, né, ir a caminhar na rua ou se exercitar, acompanhadas de seus responsáveis. E também se pode sair para passear cachorros. Isso são algumas outras
algumas pequenas coisas que já estão liberadas. No início já não se podia. Então, a tendência agora parece que é voltar à normalidade. Eu sei que a normalidade ela talvez não volte completamente em muito tempo, porque isso está desestabilizando todo um sistema, mas a tendência é que aos poucos se volte a ter uma vida mais parecida com a que a gente tinha antes aqui na Espanha. Então, agora são mais de 200 mil contagiados no país e mais de 20 mil falecidos. E em Vigo, na cidade que eu estou morando, são mais de 1.000 casos e 74 mortos. Então, a cidade de Vigo ela tem cerca de 300 mil habitantes, um pouco menos, e é uma porcentagem relativamente alta. Não é tão alta quanto as cidades mais contagiadas, como Madrid e Barcelona, mas sim é uma porcentagem bastante alta. Mas nos últimos dias a gente tem notado que o número de contagiados tem diminuído, tanto na Espanha quanto aqui nas nossas cidades. No país, algumas semanas atrás, todos os dias eram cerca de 800, 700 novos casos. E agora esses números já baixaram bastante, estamos cerca de 400, 500 novos casos ao dia, o que indica uma possível recuperação lenta do país. Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês se cuidem aí, que ao máximo possível tentem manter também um distanciamento social e que fiquem bem. Um abraço. Um abraço para a Jennifer. Me chamou a atenção do depoimento dela, que ela comenta que as coisas podem agora voltar ao normal, mesmo que o normal não seja o que a gente vivia antes, né? E é bem isso, na realidade. Mesmo com tudo retornando, a gente sabe que as coisas não vão ser exatamente como elas eram até antes da pandemia. Então a gente tem realmente que se adaptar a esse momento. O normal é um novo normal, né? A gente segue por aqui agora para abrir uma conexão com o município de Teutônia. Eu vou falar com o Leonardo Kilks, ele que é um dos idealizadores da campanha O Futebol Respira, que são times amadores de futebol da região que estão fazendo uma campanha para arrecadar valores e comprar máscaras para serem doados para hospitais. É isso? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Marcos. A campanha O Futebol Respira surgiu após recebermos publicações de outras empresas e entidades que estavam fazendo campanhas e ações em suas cidades. O principal motivo de fazermos a ação é poder ajudar o próximo. Nesta, vamos ajudar o Hospital Ouro Branco de Teutônia e o Hospital de Estrela, que sempre nos acolheram quando precisamos. A ação está sendo feita por 4 times de futebol: Saideira e Brocadores de Teutônia, Cevaria e Só Canelinhas de Estrela. O principal objetivo da ação é arrecadar fundos para a compra de 1.000 máscaras N95 para doar para ambos os hospitais. A campanha encerrará amanhã, para início da semana fazermos o pedido junto ao fornecedor e poder fazer a entrega quanto antes aos hospitais. As doações podem ser feitas com os representantes dos times. Estamos nas redes sociais, Instagram e Facebook. Contate-nos. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Esta ação em particular teve o auxílio de 4 clubes. No futuro, pensamos sim em fazer outras ações envolvendo mais clubes, pois quanto mais clubes e mais pessoas se envolverem, mais podemos ajudar. Em nome dos 4 clubes, a gente agradece o espaço concedido pela Univates para falar um pouco sobre a ação O Futebol Respira. Muito obrigado. Tá certo, a gente agradece aí as palavras do Leonardo, parabeniza ele e toda a galera do futebol amador que vem também fazendo essa ação. A gente está, ao longo das edições do Jornal da Univates, também tentando trazer determinados pontos aí da comunidade que também vem se auxiliando com ações em benefício do próprio Vale do Taquari. Então, inclusive você, né, que estiver assistindo nosso telejornal, se tiver alguma informação, quiser nos contatar via redes sociais, nos mandar via WhatsApp, enfim, como quiser mandar a sua informação, daqui a pouco de alguma ação que está fazendo em prol da comunidade, pode nos mandar que a gente vai estar divulgando aqui no nosso telejornal, tá certo? Como último conteúdo dessa quinta-feira, né, nosso telejornal continua ao vivo aqui pela TV Univates, já são 40 e poucos minutos no ar, a gente vai trazer a repórter Larissa Santos novamente, porque ela vai trazer detalhes do aniversariante do dia, né? A gente sabe que várias pessoas hoje fazem aniversário, mas entre
pessoas, entidades, associações, enfim, a gente tem o Clube Esportivo Lajadense. O Alve Azul querido, né? O time de futebol aqui da cidade está completando 109 anos de história e por isso a Larissa vai te contar um pouquinho da história que está acontecendo agora a favor do Lajadense para tentar arrecadar fundos. É um evento que acontece, uma ação que acontece no final de semana e vai angariar fundos para o Lajadense, tanto profissional como a base. Quem te traz detalhes é a Larissa. De uma forma diferente, hoje é dia de comemorar os 109 anos do Lajadense. Diferente porque as atividades continuam suspensas devido à pandemia do coronavírus. Divisão de acesso, campeonato disputado pelo clube, tem previsão de retorno somente para agosto. Enquanto isso, torcedores podem ajudar participando de mais uma edição do Meio Frango. Iniciativa pretende arrecadar fundos para ajudar o Lajadense e também as categorias de base. O tradicional Meio Frango acontece no sábado e custará R$ 22. Para evitar aglomerações e seguir orientações, os frangos serão entregues na casa de quem comprar. Interessados em adquirir, tem até amanhã às 15h para fazer isso. Voltamos ao estúdio. Tá certo. A gente encerra esse conteúdo aí da Larissa reforçando, né? Os contatos, inclusive, ela colocou bonitinho, junto com a edição do Felipe Stefani, os números daquelas pessoas, entre outras também da diretoria do Lajadense, que estão justamente vendendo esses cartões, né? Para te conseguir contribuir, comprar o meio galeto, enfim, almoçar no final de semana, sabadão. Eles mesmos estão entregando esse frango, né? Esse produto como o almoço do final de semana, então, da tua casa, e tu vai estar, obviamente, contribuindo com o Lajadense, né? Tem o grupo Scapini, que ela comentou, e também o Rotary Clube de Lajeado, que estão auxiliando nesse momento da entrega do produto. Então, pô, é uma ação sensacional. E, aliás, tu vai estar auxiliando o Lajadense, que hoje está de aniversário, parabéns pelos 109 anos, e vai estar voltando às atividades, o futebol, como a gente vem colocando aqui no nosso telejornal, a partir da informação que a gente tem da Federação Gaúcha de Futebol, no segundo semestre, a partir do meio de agosto, está retornando a divisão de acesso. Tá certo? Momento de ajudar também o Lajadense. A gente encerra essa edição do Jornal do Donivates, te lembrando que amanhã a nossa equipe, trabalhando de maneira remota, te traz mais conteúdos sobre o Covid-19, a repercussão aqui no Vale. Aliás, só para deixar registrado aqui, foram 45 minutos novamente no ar para te levar informação pertinente ao Covid-19, os reflexos dele e o que tu precisa saber para não sair de casa. Tá certo? Fica combinado assim. Amanhã a gente se encontra às 6h30 aqui na TV Univates. Valeu e até amanhã. Amanhã é sexta, hein? Tchau. Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.